Olá pessoal, aqui é o professor Lincoln Faria. Vou estar aqui apresentando uma aula de arquivos da disciplina de programação estruturada, ok? Então nessa aula de hoje eu vou falar de arquivos e fluxos, também de manipulação de arquivos de acesso sequencial. Na próxima aula estarei falando sobre a manipulação de arquivos de acesso aleatório, tá? E falando da diferença entre as duas modalidades. Continuando aqui, como uma introdução desta aula, vou falar de arquivos como meio, né, de você armazenar dados de forma permanente para uma posterior consulta e recuperação desses dados e resultados, porque até então nossos programas eles eram gerados, executados, os resultados perdidos após a finalização do programa, ok? Mas os arquivos nos oferecem um meio de nós guardarmos os resultados e posterior consulta e recuperação desses resultados e outros dados, ok? Vamos então em frente. Bom, antes de falar propriamente de arquivos, vou falar aqui da hierarquia de dados, que começando pelo bit, né, que é a menor unidade de dado que existe em um computador, né, que um bit ele pode ser representado pode assumir o valor 0 ou 1, ok? Porque 0 é desligado e 1 ligado. 0 é sem corrente elétrica, 1 corrente elétrica, tá ok? E a próxima classe, né, na hierarquia de dados são os caracteres, que são os dígitos, decimais, letras e símbolos especiais. Como os computadores podem processar apenas os zeros e uns, qualquer caractere do conjunto de caracteres de um computador é representado por uma combinação de zeros e unas, como vocês conhecem, que isso é chamado de byte, né, um conjunto. E atualmente o byte, né, são normalmente compostos de 8 bits, ok? E os programadores criam programas e itens de dados como caracteres. Os computadores manipulam e processam esses caracteres como um padrão de bits, né? Porque os computadores só entendem, na verdade, esses padrões de bits, né? Ou seja, os bytes. Seguindo aqui na nossa hierarquia, temos o campo, tá? Que da mesma forma que os caracteres são compostos de bits, os campos são compostos de quê? De caracteres, ok? Então um campo é um grupo de caracteres que possuem um significado. Por exemplo, um campo constituído unicamente em letras maiúsculas e minúsculas pode ser usado para representar o nome de uma pessoa, tá? Então o campo é um conjunto de caracteres com algum significado. Seguindo, nós temos o registro, né? Seguindo aqui na nossa hierarquia, nós temos o registro, e ele é composto exatamente de quê? De campos, tá? Então o sistema de folha de pagamento, por exemplo, um registro de um determinado empregado pode consistir nos seguintes campos: número de previdência social, nome, endereço, valor do salário por hora e número de dispensas solicitadas, ok? Então, no caso, um registro, ele é formado por vários campos. E dentro de um registro, né, para você poder localizar um registro dentro de um arquivo, dentro do registro nós escolhemos uma chave, né? A chave do registro, que geralmente é um número inteiro. Por exemplo, se eu tenho um arquivo que contém registros de alunos, eu posso escolher como a chave dos registros, ou a chave de registro, a matrícula do aluno, tá? Então se eu tenho um arquivo que contém registros sobre
peças, né, ou produtos, eu posso escolher como chave de registro o código daquele produto, né, que geralmente é um número inteiro, tá? Então essa chave ela serve para você, ela facilita, né, a recuperação de registros específicos de um arquivo, tá? Então por meio dele você faz buscas a um determinado registro dentro de um arquivo. Bom, e o arquivo na verdade é o que? Um grupo de registros relacionados. Então, por exemplo, um arquivo de folha de pagamento de uma companhia contém um registro para cada empregado. Assim, o arquivo de folha de pagamento de uma pequena empresa talvez tenha 22 registros. Entretanto, o arquivo da folha de pagamento de uma empresa grande pode ter 100.000 registros, tá? E aqui está uma figura, né, para ajudar a ilustrar melhor essa hierarquia de dados. Então aqui nós começamos com bit, como eu falei, né? O bit ele pode assumir dois valores, 0 ou 1, tá? Um conjunto de bit gera um byte, que codifica os caracteres, né, os números, símbolos e tudo mais. Um conjunto de caracteres forma um campo e um conjunto de campos forma um registro, tá? Um conjunto de campos forma um registro, e por sua vez um conjunto de registros forma o que? Um arquivo. Bom, e o que formaria um conjunto de arquivos? Um banco de dados, tá? Então, um banco de dados nada mais é que um conjunto de arquivos. Bom, agora entrando especificamente em arquivos, né, falando especificamente de arquivos, esse slide apresenta o conceito de arquivos e streams. Então a linguagem C considera arquivo simplesmente como uma sequência de bytes ou fluxos de bytes, tá? Que no caso é especificamente ou precisamente uma stream. Então para a linguagem C, tudo que possa trocar dados com a memória, tá? Ou seja, enviar para e receber da memória bytes, para ele é um arquivo, tá? Então o conceito de arquivo é um pouco mais extensivo, maior do que geralmente nós temos, né? Que um arquivo é um documento do Word, um .doc do Excel, né, um JPEG ou um PDF. Não, para a linguagem C, um arquivo é algo mais, né? É uma abstração que o C faz de um arquivo. Então, o arquivo para ele pode ser o teclado, né, o monitor, o vídeo, uma impressora, porta de comunicação, discos. Então tudo que possa trocar dados com a memória, né, enviar e receber dados da memória para o C é um arquivo, tá? Bom, e como eu falei, há muitas maneiras de organizar registros em um arquivo. O tipo mais comum de organização é exatamente o arquivo sequencial, tá? Os registros são organizados normalmente segundo o campo de chave dos registros. Em um arquivo de folha de pagamento, por exemplo, poderíamos usar o número de identificação dos empregados, como eu falei, né? Para que seja a chave, né, de registro daquele arquivo. O registro do primeiro empregado no arquivo conteria o que? O menor número de identificação, e o registro subsequente conteriam que? Números de identificação em ordem crescente, ok? Bom, então seguindo aqui temos nosso primeiro exemplo, né? Então é um pequeno programa, tá? Então aqui eu tenho aqui os includes, né, dos arquivos cabeçalhos necessários para esse programa. Logo aqui em cima uma estrutura onde eu tenho 3 membros. Aqui no caso o primeiro membro
nome conta do tipo inteiro, o segundo é nome do tipo char, que é um vetor, na verdade, de 20 posições, e o terceiro membro é do tipo float, que tem por nome saldo, tá? Aqui nesta linha eu criei um sinônimo, tá, para esse tipo de dado que eu defini aqui em cima, e logo em seguida o programa principal, tá? Então aqui eu declarei uma variável i do tipo inteiro e também uma variável cliente desse novo tipo de dado que eu criei, e já inicializei essa variável que eu criei, né, que na verdade é uma estrutura, né, uma estrutura com 3 membros. Então inicializei com 0, então esse 0 aqui vai ser atribuído ao primeiro membro, que é a conta, um espaço vazio, tá, aqui entre aspas duplas, tá, na verdade isso aqui é uma string que vai ser armazenada aqui nessa variável nome, né, de 20 posições, e o número em ponto flutuante 0.0, que vai ser armazenado no membro saldo, tá, dessa variável cliente. Então, na próxima linha tem algo que vocês ainda não se depararam, né, que na verdade é um ponteiro, tá, um ponteiro de nome fp do tipo file. Então, isso daqui, esse ponteiro do tipo file, ele é necessário para se abrir um arquivo na linguagem C, tá? Então, sem isso aqui você não abre um arquivo, tá? Esse file, né, é um tipo de dado que está definido dentro deste arquivo cabeçalho, tá? Que é esse arquivo cabeçalho que contém exatamente as principais funções de entrada e saída de dados. Então esse tipo de dado na verdade é uma estrutura, né, que está definido aqui dentro desse arquivo cabeçalho, tá? E ele contém o que? Ele contém membros que são necessários para a manipulação de um arquivo depois de aberto. Então na próxima linha, né, eu tenho a função fopen, que é a função utilizada na linguagem C para se abrir um arquivo, tá? E aqui ele tem dois argumentos: o nome do arquivo que eu quero abrir e como eu quero abrir esse arquivo, tá? Bom, essa função ele vai, né, abrir o arquivo, né, seja para leitura ou para escrita, e vai criar uma estrutura, né, armazenar essa estrutura na memória, uma estrutura do tipo file, tá? E ao final vai retornar exatamente um ponteiro para essa estrutura que ele criou, ou seja, o endereço da estrutura que ele contou, que vai ser armazenado no ponteiro fp. Então, a partir desse momento, toda referência que você fizer ao arquivo, você não vai fazer mais pelo nome do arquivo, e sim pelo ponteiro fp. Tá? Nessas 3 próximas linhas, nesse if aqui, né, você tem na verdade um teste para saber se o arquivo foi aberto corretamente. Se ele não foi aberto corretamente, né, o fopen vai retornar num para fp, tá? Indicando que o arquivo não foi aberto corretamente. Bom, mas se o arquivo foi aberto corretamente, nós temos aqui, né, no else outras instruções: o printf, que indica que o arquivo foi aberto com sucesso, e um for, tá, que vai de 0 a 5. Então vou falar mais detalhadamente sobre essa função fwrite, que tem 4 argumentos. O primeiro argumento é exatamente uma estrutura, e no caso aqui eu coloquei a estrutura que eu criei aqui em cima, tá? que eu declarei aqui em cima desse tipo que eu criei, tá? Desse tipo que eu defini. Aqui o segundo campo é exatamente o tamanho dessa estrutura, tá? Porque esse comando ele vai precisar do tamanho dessa estrutura para poder se deslocar dentro do arquivo. E quantas vezes eu quero gravar essa estrutura, né, os dados dessa estrutura no meu arquivo. E por último, é claro, o ponteiro, né? Porque se eu vou gravar alguma coisa em um arquivo, tem que saber em qual arquivo eu vou gravar.
tá? E aqui, bom, depois do for e do else, né, eu tenho aqui o fclose, que é exatamente a função que fecha um arquivo. Então repare que para fechar um arquivo eu passo para essa função como argumento não o nome do arquivo, e sim o ponteiro, tá? Como eu falei, depois que o arquivo é aberto, toda a referência que você faz a esse arquivo é através do ponteiro, tudo bem? Bom, então aqui, ó, está o conteúdo do arquivo cliente.dat, tá, que foi criado por esse programa. E como eu falei, né, como esse for aqui ele é executado 5 vezes, ele vai imprimir no arquivo 5 registros. Porém, como esse meu registro aqui ele foi inicializado com 0, espaço vazio 0.0, ele vai, na verdade, quando eu imprimir 5 vezes os dados dessa variável cliente no meu arquivo, eu vou ter 5 registros, né, com esses dados, como aparece aqui, ó. Conta tudo 000, né, saldo, né, perdão, nome sem nada, né, porque eu botei lá aspas duplas, um espaço em branco, e saldo 0.0, ok? Vamos em frente então. Aqui são as principais funções de manipulação de um arquivo, tá? Aqui é fopen, que vai abrir um arquivo, fclose, que fechará um arquivo. Aqui eu tenho duas funções para escrever um caractere em um arquivo, que são equivalentes, tá? São funções equivalentes. Mas por que existem as duas? Exatamente para poder atender a compatibilidade, né, de uma linguagem C que existia numa versão da linguagem C bem antiga. Então, para que não haja problema de compatibilidade, as duas funções elas são, né, usadas para escrever caracteres, né? Aqui mais duas funções para ler caracteres, uma função de posicionamento, né? Posiciona o arquivo em um byte específico. Nós vamos usar essa função, vamos usar essa função exatamente quando eu falar de arquivo de acesso aleatório, tá? E outras funções, fprintf, né, que é o equivalente ao printf, o fscanf, que é o equivalente a scanf, e outras funções, tá, que eventualmente são usadas para manipulação de arquivos. Aqui a sintaxe, tá, da abertura de um arquivo em linguagem C, tá? Como eu falei, é necessário você declarar um ponteiro do tipo file, e o próximo passo para se abrir um arquivo é usar a função fopen, tá? Passando aqui, como eu falei, o nome do arquivo, né? Se o arquivo, no caso aqui, estiver na mesma pasta do programa, se não, tem que se passar o endereço juntamente com o nome do arquivo, e o modo, né, como você está abrindo esse arquivo, se é para leitura, se é para escrita ou leitura escrita, né, para atualização e tudo mais. Então esses dois passos são fundamentais, tá, para se abrir um arquivo: declaração de um ponteiro do tipo file e a utilização da função fopen, tá, e onde o ponteiro fp, o ponteiro que você criou, na verdade, vai receber o retorno dessa função. Bom, aqui eu tenho também uma tabela, né, com os modos, né, de abertura de um arquivo. Aqui tem o R, que é para abrir um arquivo para leitura, o write é para abrir um arquivo para escrita, né? Se o arquivo não existir, ele é criado. O A, que abre um arquivo em modo texto para gravação a partir do seu final, ou seja, ele não apaga o que já existe no arquivo, e sim ele vai escrever a partir do ponto, né, que o arquivo foi, até o ponto onde o arquivo foi escrito, tá, ou dados foram inseridos. Bom, e outros modos aqui, tá, outros símbolos representando modos diferentes de abertura de um arquivo.
Aqui no próximo slide nós temos as mesmas letras, né? Os mesmos símbolos do slide anterior, porém com um B, que na verdade aqui voltando aqui, né? Esse primeiro grupo aqui abre um arquivo no modo caractere, no modo texto, né? E aqui no modo binário, tá? Existe um porquê disso, né? Mas depois eu entro em detalhes em momento oportuno. Bom, e por último a função fclose, como falei, você passa como argumento ponteiro e não o nome do arquivo, ok? Bom, seguindo em frente, tem aqui um outro programa, tá? E esse programa aqui é bem parecido com o anterior, né? Aqui a estrutura, tudo mais, né? Que a variável cliente, o ponteiro, a abertura do arquivo. Porém, agora o arquivo vai ser aberto para inserção de dados, tá? No programa anterior, né? Aquele programa ele só criou o arquivo e gravou nele 5 registros, né? Com 000, né? No campo conta 000, no saldo e tudo mais. Então aqui os dados dos clientes serão agora armazenados de fato em cada um daqueles registros, tá? Então aqui o for de 1 a 5 é que vai realizar isso, tá? Então até aqui, né, tudo igual, né? O programa tudo igual ao anterior. A partir desse else aqui é que muda um pouco. Então dentro desse for aqui, né, dessa estrutura de repetição que vai de 0 a 5, né, nós temos o que? Primeiro comando que na verdade esse primeiro comando, essa primeira instrução está armazenando o i em cliente.conta, ou seja, no membro conta da variável cliente. Então quando o i é igual a 0, aqui cliente.conta recebe 0 e logo em seguida uma mensagem, né, pedindo para que se digite o nome e o saldo do cliente. E esses dados serão armazenados exatamente onde? Nos outros dois membros da estrutura, que é cliente.nome e cliente.saldo. Só lembrando que cliente.nome eu não coloco aqui o e-comercial, né? Eu não coloco aqui o e-comercial, por quê? Porque cliente.nome já é um vetor, tá? Então esse ponto nome, esse membro nome dentro da estrutura é um vetor, e como eu falei, o nome de um vetor ele é o endereço da primeira posição desse vetor. Então eu não preciso do operador e-comercial para obter o endereço, tá, dessa variável. Ok, bom, e o próximo comando é o fwrite, né, que é o mesmo usado no programa anterior, que no caso ele vai gravar os registros dentro do arquivo usando a variável cliente, mas lembrando que agora cliente, essa variável cliente tem os dados que eu quero gravar, né, digitado pelo usuário. Então aqui essa variável cliente, por exemplo, na primeira interação do for vai ter o membro conta igual a 0 e o membro nome e saldo digitados pelo usuário, tá? Isso aqui vai se repetir 5 vezes, ok? Aí por último aqui a função é fechada com fclose. Função não, perdão, o arquivo é fechado com fclose. Então aqui, bom, na tela do computador, tá? O processo, então o programa, né, em execução. Então aparece essa mensagem aqui, arquivo cliente.dad aberto com sucesso, e logo em seguida pede-se para entrar com os dados dos clientes, tá? Então digite o nome e o saldo do cliente é 0, e aí, por exemplo, Pedro 200. Digite o nome e o saldo do cliente 1, por exemplo, Rebeca menos 100, e assim por diante. Esses dados eles vão ser gravados no arquivo, ok? A cada interação do for, né, como falei aqui, a cada interação desse for,
essa variável cliente, essa estrutura cliente, né, ela vai ser preenchida com dados e gravado no arquivo cliente.dat, tá ok? Então repare que nós usamos a estrutura, né, que nós definimos aqui em cima, declaramos uma variável desse tipo aqui, a variável cliente. Nós usamos uma estrutura para escrever registros em arquivos, tá ok? Bom, vamos em frente então. Esse novo programa é bem parecido com o anterior, né? Ele é bem parecido, só que é o contrário, ele lê os dados. Então nós já temos nosso arquivo já com os 5 registros, já preenchidos, e agora nós vamos ler, né, os registros e imprimir na tela os dados, tá? Ou seja, estamos fazendo a recuperação dos dados. Então o programa aqui é bem parecido com o anterior, tá tudo igual até aqui, tá? Ou seja, declaração do ponteiro do tipo file, abertura do arquivo, teste para ver se o arquivo foi aberto corretamente. O que muda é aqui agora, tá? Então você tem aqui uma mensagem que diz arquivo aberto com sucesso, e na próxima linha eu estou imprimindo aqui, na verdade, o cabeçalho, né, das minhas colunas que vão aparecer na tela, e aqui um while, que é uma estrutura de repetição bem conhecida, né? Só que a condição dele é o seguinte, a condição é o seguinte, ó, nessa linha, enquanto não fim do arquivo faça, tá? Então essa função aqui é uma função que verifica o fim do arquivo, tá? Então quando o fim do arquivo é encontrado, então é identificado. Então o que diz aqui nessa estrutura, enquanto não fim do arquivo, né, onde o arquivo está sendo representado aqui, né, ou referenciado por fp, que é um ponteiro, como falei anteriormente. Faça o que? fread, que é exatamente o contrário do fwrite, né? Read vai ler do arquivo. Então tudo que ele for ler, né, cada registro que ele for ler, ele vai armazenar na estrutura cliente, né, ou melhor, na variável cliente, que é desse tipo aqui que foi criado, tá, como uma estrutura. Ele também precisa do tamanho dessa estrutura, tá? Vai gravar uma única vez, e também eu passo para essa função o ponteiro. Bom, uma vez os dados gravados na estrutura cliente, eu posso imprimir na tela. Então eu uso um printf, e onde eu coloco aqui exatamente o que? Cada membro dessa estrutura cliente, tá? Então cliente.conta, cliente.nome, cliente.saldo. Por último, eu fecho o meu arquivo, tá? Então aqui na tela do computador, tá? Então esses dados foram lidos do arquivo e impressos na tela do computador. Então repare o caminho, né? Sai do arquivo, né? Voltando aqui, ó. Então sai do arquivo, é armazenado nessa variável cliente, e da variável cliente, que é uma estrutura, é exibido na tela, tá ok? Mais uma vez, esse sizeOf, ele é o que? Ele é um operador que retorna o tamanho, né, em byte do argumento que nós colocamos aqui dentro, tá? Então eu preciso do tamanho dessa estrutura, por quê? Porque quando o programa abre um arquivo, ele abre o arquivo e posiciona o cursor lá no começo do arquivo, né? Então no byte 0. Então quando você faz uma leitura com
fread, por exemplo, você vai se deslocar dentro do arquivo. Mas se deslocar de quanto? Bom, se eu li um registro, né, com a estrutura cliente, a próxima leitura será o próximo registro. Então eu tenho que andar um tamanho em byte exatamente igual ao tamanho do registro, para que eu possa cair exatamente no começo do próximo registro, tá? Então por isso que eu tenho que ter o tamanho desse registro, para que a posição atual do arquivo possa ser atualizado a cada leitura deste arquivo, ou seja, cada leitura de um registro dentro deste arquivo, ok? Ok, tá? Então aqui está na tela, aqui é o resultado na tela do computador, tá? Então os registros são exibidos na tela. Bom, e para finalizar a nossa aula, né, é um probleminha básico na linguagem C, com alguns passos. Então escreva em linguagem C um programa que salve em arquivo uma frase digitada pelo usuário. Seu programa deve conter as seguintes tarefas: a criação e abertura de um arquivo com o nome frase.dat, né, um teste para ver se esse arquivo foi aberto corretamente, solicitar ao usuário que entre com uma frase e gravar essa frase no arquivo frase.dat, e por último o fechamento do arquivo, tá? Então repare que são os passos básicos, né, de uma manipulação de arquivo: a abertura, né, a gravação ou leitura de um arquivo, e no último o fechamento do arquivo, tá? Então aqui nesse próximo slide tem uma possível solução, tá? Então repare que aqui eu não estou usando uma estrutura, mas como eu vou abrir um arquivo, eu tenho que obrigatoriamente definir um ponteiro do tipo file, ok? E após o teste, se esse arquivo foi aberto corretamente, foi uma mensagem aqui na tela pedindo para que o usuário digite essa frase. Então eu vou guardar, no caso aqui, a frase digitada pelo usuário na variável nome do tipo char, né, que eu defini aqui dentro do arquivo da função principal. Bom, e aí eu uso o fprintf para escrever dentro do arquivo, passando como argumento, né, essa minha variável nome que contém a frase digitada pelo usuário, tá? E também como primeiro argumento do fprintf, o ponteiro, tá, que está apontando para o arquivo, ok? E por último eu fecho o meu arquivo, ok? Então é isso, pessoal, espero que tenha ajudado, tá? E qualquer dúvida me escreva para o meu e-mail ou me mande uma mensagem lá pelo Ava, tá ok? Tá certo? Então um abraço aí a todos.